Programa ricardoorlandini.net. Alô, amigos, estamos começando mais um programa ricardoorlandini.net aqui no BATV, canais 20 e 520 na NET Claro RS. No Vale dos Sinos e Uruguaiana é o 26526. Nosso convidado de hoje é um antigo amigo e coloradaço como eu, Luiz Fernando Záquia, deputado estadual, deputado federal. O Záquia foi vereador, presidente da Câmara, presidente da Assembleia, uma carreira política maravilhosa. Mas, antes de mais nada, eu queria falar da nossa paixão, o Záquia, que é o Internacional. Como é que está? Eu acho, primeiro, prazer, né, Orlandini, novamente estar contigo e com todos os teus telespectadores. E falar do Inter é uma coisa que nos agrada a mim e a ti, a milhares e milhões de gaúchos. E digo assim, o momento do Inter é muito bom. A gente tinha uma expectativa muito negativa no início do ano. O Internacional tem que cuidar, porque senão o Internacional vai ser rebaixado, vai cair para a segunda divisão, etc. Quer dizer, criava um clima muito ruim nas perspectivas do clube. Quando o Internacional, que começa mal o ano, perde o Campeonato Gaúcho, e ele é desclassificado na primeira etapa da Copa do Brasil por um clube de quinta categoria, o Globo, se criou uma expectativa muito ruim, né? Um temor que o ano de 2022 pudesse ser extremamente negativo e com muitas dificuldades, e isso acarretaria, sem dúvida alguma, dificuldades financeiras. É um problema que o Internacional tem convivido nos últimos tempos. Mas com a chegada do Mano Menezes, e eu sempre uso essa frase, quer dizer, o bom time tem que ter um grande jockey, né? O grande jockey, o grande treinador. Tem que trazer alguém que é do lugar, alguém que conheça, alguém que é experiente, alguém que seja um aglutinador de grupo, que seja um formador de equipe. E o Mano tem esse perfil, e além disso, o Mano é talhado para jogar uma competição que o Internacional disputa, que é a Sul-Americana, que é mata-mata. Ele é muito bom nisso, né? Ele tem no seu histórico, é um treinador que empata fora e ganha em casa. E o mata-mata é assim, é a regra. Te sobrevive na competição assim, tu não perde lá fora e ganha em casa, ou quando tu perde lá fora, perde um score mínimo e aqui tu tira vantagem. E assim foi campeão da Copa do Brasil pelo Corinthians, chegou numa decisão na Libertadores pelo Grêmio, jogando com esse espírito, com essa condição. E Campeonato Brasileiro, o Internacional tem surpreendido positivamente. O Internacional fez grandes partidas, recentemente agora contra o Atlético Mineiro, que é o atual campeão brasileiro. O Internacional venceu com absoluta autoridade, 3-0 no campeão brasileiro, com uma folha milionária, com um clube, com jogadores de renomado expressão, de rodagem em grandes clubes europeus. Ganhou do próprio Flamengo aqui em Porto Alegre, perdeu no Palmeiras em São Paulo no detalhe. Quer dizer, desde que começou o campeonato, o Internacional está ali entre os 5, né? E eu tenho a convicção pessoal que o Internacional vai ter. Não é um time para ser campeão brasileiro, não tenho dúvida alguma, até pela questão, pela diferença orçamentária que tem em relação a Corinthians, Flamengo e Palmeiras, e também o Atlético. Mas o Internacional tem condição absoluta de chegar entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro e tem condição de chegar a campeão da Sul-Americana, que sempre é importante uma conquista da Sul-Americana, que não é a maior competição da América, é a Libertadores, mas tu sendo campeão da Sul-Americana, tu já tem vaga direta para a Libertadores do ano seguinte, e é uma conquista, tu participa de Recopa, tu participa de grandes competições, de grandes eventos. Isso é bom para projetar o clube cada vez mais e também para trazer recursos financeiros que o Internacional precisa. Então, eu estou muito otimista, né? Desde a chegada do Mano, a direção contratou outros jogadores, quer dizer, dando condição para o Mano, dando à disposição dele um plantel com alternativas, e aí um bom treinador com alternativas vai fazer, sem dúvida alguma, um bom trabalho. Essa é a minha expectativa, essa é a nossa torcida, e esse é o entendimento que eu tenho, né? O Internacional está propenso a nos dar boas alegrias ainda este ano. Záquia, eu queria falar agora, entrar num tema da área política, o primeiro tema político, um pouco da tua carreira política.
de como tu ingressasse na política, por onde tu passasse, pela Câmara, Câmara Municipal de Porto Alegre, Assembleia Legislativa, Câmara Federal, fosse secretário de Estado. Conta um pouquinho dessa história até a gente chegar na EGR. Eu me orgulho muito da carreira, porque é uma carreira que foi marcada por uma atuação política parlamentar, mas também pelo momento de gestão, de trabalhos junto a empresas públicas, como agora que eu estou na EGR. Eu iniciava lá na Câmara Municipal de Vereadores, em 1992, fiz 2 mandatos e meio na Câmara, fui presidente da Câmara Municipal, depois me elegi deputado estadual, fiz 2 mandatos estaduais, fui presidente da Assembleia Legislativa, fui líder do governo Rigoto na ocasião, fui chefe da Casa Civil no governo da IEDA, depois fui secretário de Desenvolvimento e Assuntos Internacionais no governo da IEDA, depois me elegi deputado federal, depois encerrei a minha atividade parlamentar em 2014, vim a ser, teve um interregno aí, eu fui, entre 2011 e 2012, eu fui secretário municipal do Meio Ambiente. Depois, quando eu encerrei a carreira parlamentar, eu fui diretor administrativo financeiro da Ceitec, uma empresa extremamente importante, tu conhece muito bem, de tecnologia, de alta tecnologia, que de uma maneira equivocada o governo atual liquidou, está tentando liquidar, quer dizer, a empresa parou de operar, a empresa tinha uma importância no contexto nacional de tecnologia, mas, enfim, é uma decisão de governo equivocada. E depois vim para a prefeitura, a convite do prefeito Melo, fui ser secretário de Mobilidade Urbana, fiquei 1 ano na secretaria, quando o convite do governador Eduardo Leite, vi assumir a presidência da EGR, né, Empresa Gaúcha de Rodovias, que ela é responsável hoje, Orlandini, ela administra quase 800 quilômetros das rodovias do Estado e aonde tem as 12 praças de pedágio, né? A EGR, ela tem uma importância na cadeia produtiva, porque ela trabalha, não é as grandes obras, né? As grandes obras são obras do DAIA, são obras de conservação, manutenção, de pequenas intervenções, mas ela mantém uma relação com as médias empresas do Estado do Rio Grande do Sul, ela permanentemente dá atividade para essa cadeia produtiva, e ela, diferentemente do DAIA, por exemplo, ela tem receita própria, ela vive da sua receita, que é a arrecadação dos pedágios, a receita dos pedágios. Então, o DAIA depende sempre do orçamento do Estado, às vezes tem uma morosidade na sua tramitação, nos seus pagamentos, enfim, até nos seus processos construtivos. A EGR é o contrário, ela tem uma estrutura, uma empresa pública, né? Ela, tendo a receita própria, não depende de um único centavo do orçamento do Estado, então é importante que nossos telespectadores saibam disso. Ela não tira dinheiro de saúde, ela não tira dinheiro de educação, ela tira dinheiro da cobrança dos pedágios e a obrigatoriedade de reinvestir, conservar e manter essas rodovias nas melhores condições. Por que hoje a EGR se fala muito no governo? É uma proposta, uma disposição do então governador Eduardo Leite, da extinção da EGR, de fazer com que haja a concessão dessas rodovias de iniciativa privada, porque entre tu manter e conservar uma rodovia e a diferença de ter que fazer as grandes obras estruturais, tem uma diferença muito grande. Ao ter que fazer essas obras estruturais, eu obrigatoriamente tenho que buscar dinheiro do orçamento do Estado, né? Somente a tarifa do pedágio, ela não te dá essa condição. Bom, mas na medida, há de se perguntar, mas se eu vou conceder a iniciativa privada, a empresa, o consórcio que ganhar essa concessão, vai tirar os recursos de onde? Vai tirar os recursos do pedágio, mas um prazo de 30 anos. Aí ele tem 30 anos para receber e tem 30 anos para executar. Claro que é um cronograma físico
ao longo dos 30, não vai fazer só nos 30 anos, mas ele vai fazendo essas obras ao longo desse período e permanentemente vai recebendo e vai tendo a receita. Isso, então, lhe dá a condição para fazer. E a EGR, ela tem uma estrutura restrita, exatamente uma estrutura montada para fazer as manutenções, para fazer as conservações, e com isso não faz o grande investimento. Ela consegue dar uma condição de boa trafegabilidade, de segurança, de auxílio, de uma condição razoavelmente boa das estradas, mas não tem a capacidade financeira de fazer aquela grande obra. Nós temos que triplicar a pista em 100 quilômetros. Não vai ter essa condição. Não terá essa condição financeira, porque daí ela teria que bater nos cofres dos estaduais para buscar aportar esses recursos. E essa é uma diretriz do governo que entende que não pode. E o orçamento do Estado, ele está direcionado para a segurança, para a saúde, para a educação, para pagamento de funcionalismo, para algumas obras que não são pedagiadas, aí o Estado tem a obrigatoriedade de fazer, mas aquelas que são pedagiadas se transferem para a iniciativa privada, exigindo a condição de a iniciativa fazer os devidos investimentos. Záquia, o grande problema, se pode dizer assim, de qualquer nação é o equilíbrio entre rodovias, hidrovias, ferrovias e aerovias, né? Nós temos um problema no Brasil que é histórico, não é aqui no Rio Grande do Sul, mas é histórico. Nós destruímos com a nossa grande ferrovia, né? Nós não investimos, um país continental que não tem uma ferrovia decente. Aconteceu o que aconteceu com a rede ferroviária federal, né? Tu vai na Europa, eu não digo tanto nos Estados Unidos, que é outro país também muito rodoviário. Os Estados Unidos tem muita rodovia, mas na Europa, praticamente, a grande maioria das pessoas, tu sai de Londres e entra no continente europeu de trem, e atravessa toda a Europa de trem, e é um modal que é consolidado na Europa. Nós não temos trem no Brasil. Hidrovias a gente não explora tão bem. Temos uma tarifa muito cara nos aeroportos, né? Porque a nossa aviação é muito cara, tá? Comparada com outros países do mundo, né? Que tem outro... tu olha para os céus da Europa, dos Estados Unidos, está passando avião para tudo que é lado, né? Chega a ser, tu te assusta com aquela... Tu vai numa grande cidade, olha para cima, está passando um monte de avião, né? Diferente aqui do Brasil, que a gente vê... decolou um avião no Salgado Filho, daqui a pouco, decolou outro. Lá não é assim. Como resolver, agora, tu com essa experiência já na área rodoviária, como tentar o equilíbrio, tá, no Brasil, de nós termos boas rodovias, mas usando os outros modais mais baratos, principalmente para carga, porque a carga aqui no Brasil destrói as nossas rodovias, porque as nossas rodovias não estão preparadas, me desculpe, não estão preparadas para os caminhões tão grandes como se usa na Europa e nos Estados Unidos, só para dar um exemplo. Como resolver essa questão? Veja, Landini, nós temos que analisar o contexto todo. Tu olhar o Brasil, que é um país continental, por que o sistema ferroviário funciona com muito mais facilidade na Europa, por exemplo? O tamanho dos países e na medida que os países são menores, as cidades são sempre uma perto da outra. O distanciamento entre uma e outra é bem menor do que nós pegarmos no Brasil. Claro que se olhar o Rio Grande do Sul, ok, o Rio Grande do Sul é mais ou menos uma França, o tamanho de uma França, o distanciamento das suas cidades, tirar das regiões metropolitanas, é mais ou menos parecido. Mas nós temos que olhar o Brasil no todo, né? Se olhar só o Rio Grande do Sul, seria uma política. Mas se nós olharmos o Brasil e pegarmos principalmente o norte e o centro-oeste do Brasil, o distanciamento das cidades são muito grandes, então o processo ferroviário ele fica de muito mais difícil execução, de os investimentos extremamente muito mais pesados, por exemplo, que o rodoviário, e o seu custo também seria muito maior. Mas o que nós temos que olhar veja, quando tu fala, e fala com absoluta razão, o alto custo que se tem
no sistema aeroviário, principalmente na questão do embarque dos nossos produtos, né? A nossa riqueza que nós temos que exportar. Vamos pegar o caso aqui do próprio aeroporto aqui de Porto Alegre, né? O Santos Dumont, o Salgado Filho. Agora que aumentaram a pista, quer dizer, antes era mais barato para o setor produtivo, para o setor empresarial, embarcar via Porto de Rio Grande para o Porto de Santos e lá embarcar por avião, porque a nossa pista, os aviões de carga, eles tinham que ir com meia capacidade ocupada e a metade ociosa. Isso é custo, porque a pista era curta e os aviões não podiam sair muito pesados. Agora, com o aumento da pista, já dá uma condição desses grandes cargueiros saírem 100% da sua capacidade ocupada pela carga, consequentemente, isso fazendo com que a tarifa seja menor. Mas como é que chega até o aeroporto, como é que chega a nossa produção ao Porto de Rio Grande? Essa interligação dos modais que é a grande deficiência do Brasil. Não justifica, por exemplo, que nós não tenhamos uma linha ferroviária que venha lá da região da produção direto para o Porto de Rio Grande. Quer dizer, isso, primeiro que tu tiraria os caminhões, diminuiria sensivelmente o número de caminhões das rodovias, porque essas rodovias, como foi dito aqui, não são estruturadas para o volume de caminhão e volume de automóveis, precisam grandes investimentos para poder que elas possam abrigar esse número de caminhões, etc. E também nós temos que dizer a realidade que, às vezes, e isso é um dos problemas, a qualidade das nossas rodovias ela fica muito deteriorada porque há um excesso de peso pelos caminhões. Eles ultrapassam o limite, muitos deles ultrapassam o limite de pesagem, que a lei permite, que as rodovias são feitas para isso, e na medida que ao transportar a tonelagem a mais, isso começa a fazer o desgaste da rodovia, o piso não é feito para resistir àquele peso em frequência e começa a ter os buracos e começa a ter as dificuldades, e daí o Estado também é incompetente e inoperante para poder fazer a manutenção, etc. E começa a criar o caos. Se eu tenho uma ferrovia, isso está quase tudo resolvido. A quantidade de carga que tu ia botar em vagões é superior a toda a quantidade de caminhões que ficam transitando. Eu não estou nem falando na questão de acidentalidade, não estou nem falando na questão de resultados e custo que vai ter junto ao sistema SUS, na consequência dos acidentes, mas teria muito mais velocidade para chegar lá, teria muito mais condições de competitividade para o produtor, que ele teria o frete hoje, às vezes, representa 30% do custo do produto. Teria uma diminuição disso, quer dizer, ele teria uma margem maior para poder ingressar no mercado externo, para poder competir lá fora com preços extremamente mais próximos da solicitação do mercado, teria uma condição de competição melhor, se nós pudéssemos dar uma condição de fazer com que o sistema de transporte fosse mais ágil, mais barato, mais seguro. Quer dizer, como se faz isso? Essa é a pergunta. Bom, se pudesse, eu investiria em ferrovias. Quer dizer, dentro desses modais diversos de transporte, ou acoplar uma ferrovia junto a um porto da importância do Porto de Rio Grande, o Porto de Santa Catarina, de Itajaí, o Porto do Paraná. Quer dizer, se fizesse esse sistema, nós estaríamos botando a produção, principalmente no nosso estado, que tem um perfil absolutamente agrícola, que é o primeiro ou o segundo maior produtor de grãos. Ele precisa, e o grão, quase que na sua maioria, na sua essência, é um produto de exportação, ele precisa dessa condição de facilitar para que ele entre no mercado, para que ele possa ser exportado com uma condição de custo muito mais razoável. Agora, quanto mais nós investimos, é que daí o Brasil, se nós analisarmos, desde o tempo do Juscelino, ele incentivou muito a indústria automobilística. A indústria que se instalou, se criou um conceito no brasileiro, que é importante ter carro. Hoje nós vemos famílias com 2, 3 carros.
Quer dizer, as cidades, as grandes cidades já não comportam o número de veículos, e para que esses veículos pudessem circular, cada vez mais os governos, todos os governos, investiram em rodovias, quer dizer, deixaram de lado de pensar em ferrovias, deixaram de lá em qualificar os portos, em aumentar seus calados, e fazendo que investisse em grandes rodovias, porque tinha que ter uma circulação permanente desses veículos que são produzidos no Brasil hoje em centenas em dezenas de fábricas de automóveis. Quer dizer, então, o nosso conceito foi equivocado. Quer dizer, eu incentivo uma indústria automobilística, eu incentivo a indústria do caminhão e não fiz nenhum movimento, nenhum incentivo para que nós tivéssemos um conceito ou ferroviário, ou até o próprio aeroviário, ou hidroviário, quer dizer, que nós pudéssemos investir nesses outros modais e concentramos somente no modal de rodoviário. Vamos a um rápido intervalo aqui no programa RicardoOrlandini.net, que você assiste na NET Claro RS, canais 20 e 520 do BA TV, no Vale dos Sinos e Uruguaiana, é o 26526, nas nossas redes sociais, YouTube e no streaming do BA TV. Nós já voltamos. Camarões, frutos do mar, filés, tudo com o toque da melhor experiência gastronômica. Teleentrega 3105-6767. Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa. Estamos de volta com o programa RicardoOrlandini.net, conversando com Luiz Fernando Zacchia, presidente da EGR e um político com vasta experiência, não só na política, mas também na gestão pública. Ô, Zacchia, estamos chegando aí eleições, né? Definidos já candidatos nos partidos, todos aí. Eu queria rapidamente, primeiro, falar do cenário nacional, né, que não se cria um candidato, uma terceira via, né? Nós estamos aí, Lula, Bolsonaro, Bolsonaro, Lula, o tempo inteiro. Né? E depois vamos entrar no cenário gaúcho, que tivemos um acerto aí já, os partidos estão definidos quem são seus candidatos e estão se definindo todos os candidatos ao governo do Estado. Cenário nacional, Zé, sem terceira via, como é que tu vê? Veja, Orlandini, nós estamos diante de uma possível eleição muito complicada no aspecto nacional, porque está muito, não só pela polarização, mas pelo acirramento de ambas candidaturas. Há um clima muito ruim. Eu tenho muito temor daquele que perder, qual vai ser a sua reação, não do candidato, mas qual vai ser a reação daqueles que são, principalmente os apoiadores mais radicais, os apoiadores mais próximos. E com isso não se criou a própria mídia não deixou nunca se criar essa terceira via. Ela mesmo fez algumas tentativas no passado lá, mas ela nunca, ela alimentou sempre essa polarização. Ela sempre alimentou Bolsonaro-Lula, Lula-Bolsonaro em críticas, em ações, em demonstrar coisas realizadas em ambos, no governo passado do Lula, no governo atual do Bolsonaro, críticas a ambos. Ela não deu espaço para que se criasse. O Ciro, que veja bem que já é um cara que já rodou nesse processo, já participou de outras, que se imaginava, não, o Ciro pode tirar, a gente diz, as rodinhas do chão, o avião ganhar voo, não ganhou. A própria Simone, que é a minha candidata, que eu acho uma excelente opção, mas também não ganha musculatura, e isso que está no meu partido, que é um partido estruturado, mas o próprio meu partido, o MDB, não dá condição a ela para isso. Quer dizer, a coisa está polarizada, né? A coisa polarizada vai ser, não tem a menor dúvida, vai ser definido isso nesse período agora que começa a campanha,
Espero que não tenha um acirramento, espero que aqueles eventos, o evento muito triste acontecido lá em Foz do Iguaçu não se repita, que sirva de lição. Nós estamos num país democrático e estamos discutindo democracia, ideias da democracia, não podemos ultrapassar o limite. Felizmente, penso que aqui no Rio Grande do Sul é um pouco diferente, né? O Rio Grande do Sul tem candidaturas postas da esquerda, do centro e da direita, candidaturas com consistência, candidaturas de partidos tradicionais, com pessoas, seus candidatos, pessoas absolutamente responsáveis no processo, que querem construir caminhos para o Rio Grande, né? Vamos ver agora, definido essas coligações, definido as suas candidaturas, o processo começa agora que vai iniciar todo o embate, né? Um pouco diferente. Por que diferente do contexto nacional? Porque lá existe uma candidatura de centro-direita, que é o Bolsonaro, e uma candidatura de esquerda, que é o Lula. Aqui existe duas candidaturas de direita, o Reis e o Onyx, o Lorenzoni. Existe uma candidatura de centro, que é o atual ex-governador Eduardo Leite, e existe o Edgar Preto, uma candidatura de esquerda, que conseguiu construir um apoio do PSOL e do PCdoB. Agora chegou o ex-vice-governador Vicente Boco como uma candidatura do PSB, que ocupa aí um espaço de centro-esquerda, pelo perfil que tem o Boco. Mas é uma candidatura que chega atrasada, é uma candidatura que vai tentar ocupar um espaço meio que ocupado, preenchido, vai ter dificuldade, mas entra no processo democrático. E a candidatura do centro, do Eduardo, com a definição do MDB, da indicação democrática que o seu diretório fez em preferir o apoio ao PSDB e fazendo com que o companheiro Gabriel Souza seja o candidato a vice da chapa do Eduardo, é uma candidatura que ganha agora consistência política, partidária, e que vai trazer uma disputa também com as duas candidaturas da direita, do Onyx e do senador Reis. Perfeito. Luiz Fernando Zacchia, muito obrigado pela tua participação especial aqui no programa RicardoOrlandini.net. Prazer é todo meu, Orlandini, novamente de estarmos conversando contigo e com todos os teus telespectadores. Obrigado. Esse foi Luiz Fernando Zacchia aqui no programa RicardoOrlandini.net. Até um próximo programa. O restaurante Chihuahua está de volta com toda a tradição que marcou sua história em Porto Alegre. Camarões, bacalhau, congro, salmão e filés com toque tradicional e inovador na melhor experiência gastronômica, junto com carta de vinhos diferenciada. Avenida Teixeira Mendes, 1216. Teleentrega 3105-6767. Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa.